Você aí que nos assiste, gosta de ficar sozinho ou não suporta nem pensar em solidão? Alguns estudos mostram que ela pode trazer problemas de saúde. Outros estudiosos apontam que ficar sozinho, às vezes, é importante. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com a psicóloga Deise Carvalho, que é a nossa convidada aqui no estúdio. Boa noite, Deise. Boa noite. Obrigada, viu, pela presença aqui no TVO Notícias. Obrigada a você pelo convite. É bom, para começar, a gente diferenciar solidão de solitude e de isolamento. Isso. Como você estava explicando pra gente anteriormente, né? Para quem está assistindo entender. Então, porque como as pesquisas que você viu, você percebeu, existe um processo onde as pessoas se isolam, elas ficam sozinhas, sem nenhum tipo de contato, nenhum contato social. Então, esse isolamento, que é o que normalmente a gente chama da solidão, a pessoa está sozinha, está solitária, ele pode gerar depressão. Na verdade, assim, a depressão gera esse processo de se isolar do outro. Mas também aquele outro processo de expor minha vida, estar sempre em contato com as pessoas, nunca estar sozinho, isso também não é saudável. Então a gente pegaria duas pontas. O que é interessante? Um processo chamado solitude. O que é a solitude? Eu estou só, mas eu estou comigo. Estou no processo reflexivo de alguma questão, porque tem momentos na vida que a gente precisa refletir sobre algumas coisas, né? Mas eu também me relaciono com outras pessoas. Então, eu tenho um processo comigo e tenho um processo com outro. Não dá só para ter só comigo ou só com o outro. A gente precisa desse meio do caminho, assim, que eu acho que é o mais adequado. É a moderação em tudo, igual a gente fala. Né? Exatamente. Então, por exemplo, nos relacionamentos amorosos, a pessoa termina um relacionamento, tem pessoas, por exemplo, que passam uma semana ou até menos, já está namorando outra pessoa. Nesse caso, a solidão seria importante? O momento com ela mesmo seria importante? É o processo de solitude, não é nem a solidão. Nesse momento seria importante para ela fazer o luto. O que é luto? Quando termina um relacionamento, algumas coisas não deram certo, por isso que terminou. Então eu preciso fazer reflexões, eu preciso ponderar, eu preciso ficar triste, porque algumas pessoas terminam o relacionamento e falam assim, estou ótimo. Não, ninguém termina um relacionamento e está ótimo. Então a gente precisa desse processo. Então, o que eu chamo de solitude, que é estar com você, mas num processo de reflexão. Não o processo do isolamento que fica no processo depressivo. Ou ir para o outro extremo, que é extremamente social, não sinto nada, me relaciono demais com todas as outras pessoas. Não adianta fugir, tem que viver ali a solitude, o luto. Isso, o luto é necessário, o luto ele é importante em todos os processos da vida. A gente precisa entender que estar só é o nosso grande, vamos dizer assim, desafio enquanto ser humano. Porque todos os desafios que chegam para a gente, eles chegam para a gente enquanto indivíduo. Mesmo que isso cause impacto no social, impacto no nosso sistema familiar, mas chega para a gente enquanto indivíduo. O que eu faço com aquele desafio, como eu me comporto para ele, é o que é o meu grande desafio, é como eu devo olhar. Então, assim, eu faço isso pedindo ajuda para outras pessoas? Eu faço isso achando que eu consigo resolver isso sozinho? Né? Eu faço isso não resolvendo, então como eu distribuo a minha vida em relação a esses conflitos. Agora, por exemplo, existem pessoas que provavelmente têm pavor de solidão, como eu disse no começo, né? Isso é em virtude da criação, de um comportamento da infância? Como é que é preciso avaliar isso para que a pessoa saiba viver isso? Porque isso pode trazer prejuízos. Muitos. Né, Deise? Isso é o medo de estar com você mesmo. É o medo de estar com seus próprios fantasmas. Sabe? Algumas pessoas vestem máscaras. Máscaras é tudo que eu faço para ser amado socialmente. Então veste a máscara da mais alegre. Então como seria essa pessoa estar com a sua própria tristeza? Porque a gente tem tristeza. Como seria para essa pessoa estar com a sua própria raiva? Então, estar fugindo da solidão, vamos utilizar essa palavra que você disse, ela é uma fuga de si mesmo. Porque a gente precisa estar em contato com a gente, precisa estar no nosso processo reflexivo. Agora, se eu fico com isso o tempo inteiro, é onde gera doença, que aí vai para depressão e vai para outras coisas. Esse é o extremo do pavor da solidão, né? Exato. Agora, e o extremo da pessoa só gostar de ficar sozinha? Também seria um problema, Deise? Sim, eu brinco que é um autismo emocional. Né? Esse termo não é técnico, é só uma brincadeira, porque assim, é o não se relacionar com o outro emocionalmente. Por quê? Quando eu me relaciono com você, eu te gero expectativa, você me gera frustrações. Então muitas vezes a pessoa não quer se relacionar com o outro porque ela não quer lidar com frustrações. Porque ninguém quer ser frustrado. O que é frustrar? Eu quero esse papel. Você não me entrega o papel?
Nossa, mas ela não me entregou, mas eu não gosto dela. Então, esse processo da frustração. E quando eu me relaciono com o outro, isso sempre existe. E aí a gente precisa estar no adulto, porque quem não consegue fazer essa dinâmica de entender que existem frustrações na vida é uma criança. Seja uma criança, inclusive, emocional. Não um adulto funcional, porque um adulto é aquele que entende que eu posso querer esse papel que está na sua mão, mas é uma escolha sua me entregar ou não. Então, o que é mais fácil? Eu ir te pedir e correr o risco de você me dizer não, ou eu fazer de conta que eu nem me interesso por isso? Então, muitas pessoas fazem essa opção de fazer de conta que isso não é nem interessante, por mais que o desejo dela, a emoção dela leve para ela querer esse papel para ela. Agora é importante a gente lembrar que ficar sozinho não é só estar sozinho mesmo. Às vezes você está no meio de uma multidão ou na rede social, por exemplo, e se sente completamente solitário. Sim. Né, Deise? E no mundo de hoje, né, as pessoas estão caminhando mais para cada um por si só mesmo. Eu diria, por exemplo, quando a gente vai para a rede social, a gente vê uma felicidade gigante, né? E aí a gente sempre se questiona, isso é real? Então, muitas pessoas estão sozinhas, emocionalmente, fisicamente, mostrando para o outro que ela tem companhia. E ela precisa daqueles 300 mil seguidores para ela não se sentir sozinha. Aí você pergunta, quem dos seguidores conhece ela? Ninguém. É como se ela precisasse daquilo para se sentir importante. Então, quando você fala, muitas vezes a gente está no meio de várias pessoas e se sente só. Muitas vezes. Porque eu não estou me relacionando. Deise Carvalho esclarecendo as nossas dúvidas sobre solidão. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui no TV Notícias. E a gente fica por aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. Dicas ou sugestões, basta encaminhar o e-mail para a redação tvu@gmail.com. Uma ótima noite para você e até amanhã.